diretamente da House Decor Show, durante a Expo Revestir 2026, podcast metropolitano, hoje com Theo Patriani Engenharia. Theo Patriani é muito renomado, reconhecido por construir para clientes do mercado de luxo, casas de alto padrão, que são premium, especiais. É até um pouco difícil de denominar esse perfil de cliente. Theo Patriani, seja muito bem-vindo ao podcast Metropolitano. Obrigado, Ana. Obrigado à Metropolitana. Obrigado pela oportunidade. O Theo Patriani, ele é muito reconhecido por construir casas grandes, luxuosas. Ele atende especificamente este cliente que chamamos de AAA, cliente premium. Já não é mais alto padrão. Na verdade, é um pouco confuso e difícil de denominar. Seja muito bem-vindo. Theo Patriani, minha primeira pergunta, como eu denomino esses seus clientes que fazem essas casas especiais? Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Com o passar dos anos, o alto padrão ele ficou muito miscigenado. E aí hoje nós denominamos essas casas especiais que nós construímos como alto luxo. São casas grandes para clientes especiais, para clientes que confiam o seu sonho a nós, e casas com uma riqueza de detalhes muito grande. Casas sempre de 1.500 metros, 2.000 metros, acima de 1.000 metros quadrados. Casas com uma riqueza de detalhes muito grande e casas, como nós chamamos, de casas especiais. Então, isso é um pouco do que nós fazemos aí do nosso dia a dia. Simultaneamente, hoje você tem quantos projetos na construtora? Hoje nós temos 6 casas simultâneas. É um número reduzido de obras para poder entregar uma obra com qualidade diferenciada. A obra de alto padrão, ela requer muito detalhe, ela requer um acompanhamento full time na obra, ela requer um planejamento muito bem feito, um cronograma muito bem feito. Então, é um número reduzido de obras para poder entregar realmente um produto diferenciado. O que muda na execução da obra? Bom, primeiramente, eu acho que a parte de regulamentação, como é feito isso dentro da tua engenharia? Aqui na Theo Patriani Engenharia, nós cuidamos do cliente como um todo. Nós temos o setor jurídico, que ampara com todos os contratos com fornecedores, contratos com terceiros. Antes de iniciar a obra, nós fazemos um laudo cautelar de vizinhança com todos os vizinhos confrontantes. Nós não iniciamos nenhuma obra sem ter um laudo de engenharia com todos os vizinhos confrontantes, um laudo cautelar de todas as casas limítrofes do terreno onde nós vamos construir a casa. É uma segurança a mais para o nosso cliente, uma segurança para nós também. E da forma com que tem que ser feita, da forma correta, então com todo o amparo jurídico também. Os seus clientes, eu conheço alguns deles, eles dizem que visitar uma obra, mesmo na parte cinza ainda, que é o início, uma obra executada pela Theo Patriani Engenharia é diferente porque a obra é arrumada, é limpa, é bonita. Me explica isso. Eu costumo dizer que a obra é o reflexo do nosso trabalho. Então, a obra limpa, a obra organizada, a obra em perfeito estado, ela tem que estar assim todos os dias, porque é o reflexo do produto final que nós vamos entregar. Então, eu costumo dizer para a equipe, treinar a nossa equipe, dizendo que se você visita a casa de uma pessoa e a casa tem os sapatos logo na entrada, você não vai entrar de sapato na casa, você vai tirar os sapatos também. Então, se você entra na obra e a obra está limpa, organizada, não tem um prego virado para cima, os materiais estão setorizados em cada local, o seu local. As pessoas que trabalham ali vão ter zelo, vão ter cuidado. E é o tipo de obra que nós entregamos para poder ter o resultado final de uma casa de alto luxo. E as recomendações de fornecedores? Como é que vocês fazem essa triagem, essa averiguação sobre a credibilidade de cada fornecedor que pode ser indicado ao seu cliente? Nós homologamos todos os fornecedores, nós não homologamos nenhum fornecedor novo sem que eu visite o fornecedor. Então eu vou até a empresa, eu vou até a indústria, conheço, visito a indústria e o dia a dia, a linha de produção desse fornecedor,
O nosso setor jurídico faz toda a pesquisa do fornecedor também, para saber se ele tem pontualidade, se ele tem entrega, se ele tem algum problema que onere a participação dele nessa homologação que é feita por nós, para mais uma vez dar qualidade e segurança para o nosso cliente também. Então todos os fornecedores são homologados por nós antes de entrar no nosso mapa de cotação. Perfeito. Theo, o que você, estando à frente da Theo Patriani Engenharia, elege como teu principal diferencial? O acompanhamento em obra full time. Nós temos um engenheiro por obra todos os dias. Eu acompanho as obras pessoalmente também. Então o acompanhamento em obra de cada detalhe, o planejamento é muito importante para a execução do cronograma e o treinamento constante. Nós lidamos com pessoas, então as pessoas têm que ser capacitadas, treinadas rotineiramente. Então isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina, sempre treinamento de reciclagem, treinamento de capacitação e o acompanhamento em loco, porque é ali que a obra acontece. Então o acompanhamento é o grande ponto nosso. E a grande maioria dos seus clientes vem de onde? É indicação? Como surge um novo cliente? Os nossos clientes são recorrentes, são clientes que já trabalharam conosco, são clientes que vêm indicados através dos arquitetos parceiros, são clientes que já visitaram alguma casa que nós fizemos, o cliente fez um jantar ou fez um almoço na casa, os amigos dele foram lá e viram a casa dele e ele perguntou quem executou o projeto e esse cliente chega a nós através dessa indicação também. Então, eu costumo dizer que o nosso maior marketing são as casas que nós já fizemos. Sim. Que o nosso cliente acaba nos indicando para os amigos, para as pessoas do relacionamento dele, e aí isso vira uma grande roda de indicações e de amigos. E eu falo que eu sou um cara muito abençoado, porque eu amo o que eu faço, eu trabalho com o que eu amo, e eu ganho meia dúzia de amigos por ano. É muito gostoso. É muito bom. Theo, como é feito o processo de gestão da engenharia, envolvendo tanta complexidade de atendimento, porque o cliente de altíssimo padrão, ele é muito exigente. Muito. Como vocês se preparam para esse atendimento? A nossa equipe é composta por engenheiros e arquitetos, todos são engenheiros e arquitetos, todos são capacitados, porque nós entendemos que as pessoas têm que saber o que elas estão vivenciando e o que elas vão vivenciar no dia a dia. Então nós fazemos toda a compatibilização dos projetos complementares, de projeto de arquitetura, a nossa presença diária em obra, fazendo a conferência do que está sendo executado em loco também, e os nossos colaboradores têm um treinamento recorrente também, e sempre estão atualizados dos projetos, dos acabamentos, e de toda a execução que vai ser feita voltada para aquela obra especificamente. Para nós, toda a obra é única. E você tem um ponto de atuação fixo? Eu sei que tem muitas casas feitas pela Theo Patriani Engenharia na região de Tamboré, de Alphaville, mas eu sei que você rompeu essas divisas sim, né? E talvez até fronteiras, né? Exato. Pegando referências internacionais. Sim, exato. Hoje a nossa atuação é a nível Brasil. Então nós atendemos qualquer cliente em qualquer local do Brasil. Nós temos obra hoje em São José do Rio Preto, por exemplo, uma casa de fazenda que nós estamos fazendo, uma casa muito bacana para um cliente muito especial nosso. Nós temos obra em São Paulo, no Jardim Europa, por exemplo. Nós temos as obras nos Tamborés e Alphaville. Então a nossa atuação hoje ela é bem densa e a nível nacional. Nós conseguimos atender o cliente aonde ele estiver. Maravilhoso, Theo. Prazer enorme entrevistar você. Você, para mim, é uma referência de construção alto padrão. E para o Metropolitano é um prazer você estar aqui hoje conosco no nosso stand, né, no nosso lounge VIP, compartilhando conhecimento, compartilhando informação.
Você, para mim, é uma sumidade, é alguém de muita relevância, de muita autoridade em construção de excelência para o público alto padrão. Juliana Patriani, sua esposa, também muito atuante na Tel Patriani Engenharia, ali, competente, né? Uma mulher muito doce, muito sensível, incrível, mas extremamente profissional, competente, excelente naquilo que faz, né, Tel? Sem dúvida. A Juliana nos auxilia muito. A Juliana, a cabeça pensante por trás, nos bastidores de todo o negócio. E peça fundamental para a engrenagem poder andar da forma com que ela tem que andar. Então, a Juliana, incrível, incrível. Agora, uma última pergunta, Theo. A maioria dos seus projetos vem através do arquiteto ou chega também o cliente sem arquiteto, onde você faz uma recomendação de um profissional? O cliente chega das duas formas. Nós temos vários clientes que vêm nos procurar sem projeto de arquitetura ainda. Ele somente tem o terreno e ele tem o desejo de construir, então ele nos procura e aí nós indicamos arquitetura para ele também. Então, excelente. Vários dos nossos clientes, eles vêm até nós e nós direcionamos ele para os arquitetos parceiros dentro do perfil de casa que ele pretende, que ele sonha. Então, nós temos muito essa troca com a arquitetura, de indicar esses clientes para o arquiteto, e assim que o projeto está executado, fechado lá, esse cliente retorna para nós podermos executar e participar do sonho deles. Como aconteceu, né, recentemente, uma casa de 3 mil metros quadrados que o cliente chegou sem arquiteto. Exato. Nós vamos fazer uma casa agora para um cliente da Arábia Saudita, e o cliente nos procurou, conhecia já, ficou conhecendo o nosso trabalho, viu um pouco do que nós fazemos e era exatamente o padrão de qualidade e o padrão de construção que ele gostaria. O cliente nos procurou, e nós fechamos com ele e o cliente não tinha ainda indicação de arquitetura. E aí foi muito bacana porque nós pudemos levar o cliente até o arquiteto e o arquiteto captou muito perfeitamente a mensagem de como o cliente gostaria de ter o sonho dele materializado ali. O projeto está quase pronto, nós estamos em vias de começar a obra, acho que mais uns 20, 30 dias vamos iniciar a obra. É uma obra muito legal, uma casa de 3.300 metros, uma área de lazer incrível, fantástica. Em breve eu vou ter novidades aí para poder mostrar a casa. Chama para gravar, você não se esqueça, hein? Vamos lá registrar todos os bastidores dessa obra e, é claro, o projeto finalizado. Agora sim, Tel Patriani, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui no nosso stand, no nosso Lounge VIP, né? E trocar essa ideia com você aqui no podcast do Metropolitano. Muito obrigada, Tel. Obrigado, Ana. Obrigado ao Metropolitano pelo espaço. É um prazer falar com você mais uma vez. Sou fã, você sabe disso. Muito obrigada. E eu costumo dizer que eu sou apenas um trabalhador. E eu tenho o privilégio de poder participar do sonho das pessoas e de poder entregar o que a pessoa almejou. Isso é gratificante demais. Demais, demais, demais. Estou muito feliz. Muito obrigado. E entrega muito além daquilo que ele promete, gente, com toda a excelência do mundo. Tel Patriani é realmente uma autoridade, uma referência no mundo da construção de altíssimo padrão. Esse foi mais um podcast Metropolitano diretamente da Expo Revestir, aqui na House Decor, no nosso Lounge VIP. Até mais!